noite. Boa noite. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez nesta casa, mas já tem 2 anos que temos vindo com o projeto Manuel Filomeno de Miranda, que eu acredito que alguns de vocês tenham participado. E quando nós recebemos o convite, Edson pediu que eu enviasse o tema. E engraçado, depois que eu enviei o tema, eu pensei na Lei de Amor, que eu gosto bastante, mas eu já tinha dado o tema para falar para Alberto. E eu digo não, e cai exatamente na reflexão a Lei de Amor, que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, porque o tema foi extraído deste livro, Jesus no Lar. Eu não sei se vocês conhecem esta obra. Aqui é uma edição diferente, ele tem um livrinho menor, uma outra roupagem, né? E este livro, o espírito Nero Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, ele traz histórias que são relacionadas ao tempo de Jesus. É como se fossem nos bastidores da época de Jesus. Histórias que vêm, talvez, clarear o entendimento de algumas das suas lições. E nessa história, a exaltação da cortesia, que é o capítulo 17º, a gente já pensa no próprio título. Exaltação é algo que a gente procura estar colocando em destaque, exaltando. E o que é a cortesia? A cortesia é filha do amor, é filha da indulgência, é filha da compreensão. Então, pelo título, nós já imaginamos que o Espírito Nero Lúcio está nos fazendo um convite para vivermos esta lei de amor, para vivermos a indulgência, para vivermos a compreensão, dentre outros. Mas qual é a história que ele traz? Quando a gente fala história, é história baseada no acontecimento. Jesus, nós sabemos que durante toda a sua trajetória, ele tinha o período do dia que ele ajudava seu pai, que era carpinteiro. Depois ele ia fazer uma pregação para uma multidão. A gente sempre ouve o relato de que Jesus pregava para uma multidão. Quando ele terminava esta pregação, ele sempre ia para um momento de intimidade com os discípulos, aqueles que ele convocou para serem no futuro os seguidores, os difusores da Boa Nova. E era justamente neste momento de intimidade que Jesus, às vezes, buscava clarear aquilo que ele levou para a multidão e que os próprios discípulos também não compreendiam. Lembrando que esses discípulos de Jesus que foram convidados eram pessoas simples. Quando nós vamos à história da época, quem eram as pessoas que viviam? Pescadores, pessoas que trabalhavam na terra. Alguns eram versados nas leis, tinha os sacerdotes, os fariseus, mas aquele grupo de 12 basicamente era composto de pescadores, de agricultores, e quem se destacava, assim, entre eles era Mateus Levi, que era cobrador de impostos. Então a gente vê que eram pessoas simples. E nesse dia dessa reunião para esta história, Jesus tinha falado sobre as bem-aventuranças. Em verdade, nós não sabemos se esse encontro foi pós as bem-aventuranças, mas nós sabemos que houve um momento das bem-aventuranças, mas que Jesus se utilizou de outros momentos para poder falar dessas bem-aventuranças. E aí, uma delas não havia ficado bem compreendida dos discípulos, que é quando Jesus fala: bem-aventurados os brandos
e pacíficos. Brandos e pacíficos, Allan Kardec vai estar trazendo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 7. No capítulo 9, item 7 é um dos tópicos. Então, ele vai esclarecer aos discípulos a respeito desta bem-aventurança. Porque na ideia, vamos imaginar as pessoas, os homens daquela época. Como é que nós entendemos que devemos ser brandos e ser pacíficos? Quando nós vamos ao evangelista Mateus, que é justamente quem Allan Kardec apresenta aqui no capítulo 9, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, item 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. E aí, nesta frase, o que os discípulos não entendiam, que brandura é essa para poder herdar a terra? Então alguém me provoca e aí eu não vou reagir, lembrando daquele ensinamento que Jesus nos trouxe, quando alguém lhe bater numa face, oferecer a outra. Então aqueles homens simples não entendiam de que brandura Jesus falava para que, diante de uma provocação, você não reagisse e, quiçá, oferecesse a outra face para quem lhe provocou, para quem lhe ocasionou algum tipo de sabor. E aí vem uma fala o primeiro discípulo a se manifestar diante dessa não compreensão foi Judas. E aí Judas vai fazer o seguinte questionamento a Jesus: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? É como se ele estivesse questionando: como é que eu posso entender esta mansuetude? Ou seja, se eu me calo, eu vou herdar a terra? Então nós sabemos que tudo quanto Jesus nos trouxe, talvez até hoje, algumas dessas passagens nós não tenhamos a compreensão. Aí segue Judas. Os corações acovardados, olha a palavra. Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção. Ou seja, alguém me provoca, eu fico calada. Isso é sinal de covardia. Como? Se alguém me diz uma coisa que não é verdade, eu vou ficar calado, diz, né? Quem cala consente. Não, eu tenho que provar que aquilo que está sendo dito não é verdade. E aí vai as diferentes situações, ocorrências que todos nós certamente já transitamos e que reagimos, não ficamos calados. E mesmo que aquilo não seja verdade, há uma reação. E é isso que Jesus vai estar nos fazendo o convite, mas o entendimento é: se eu não reagir, eu sou covarde. Segue ainda Judas. Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Como posso eu, diante de todas essas ocorrências que me deixam fora do eixo, porque toda provocação não vem a dizer que a gente acolhe, aceita, compreende, ainda que não haja uma reação no nosso íntimo, há um burburinho, há uma vontade, há um desejo de estar se colocando e não ficar daquela maneira como chegou até nós. Mas antes disso, Neio Lúcio está trazendo para nós algo que é importante nós estarmos lembrando aqui, porque isso se reflete também no que os benfeitores falaram a respeito
lá em O Livro dos Espíritos, de que o mal, ele faz burburinho, ele anuncia, e o bem geralmente é tímido. O que é que Deus Lúcio está comentando aqui nesta mensagem? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Ou seja, nós estamos na tentativa de seguir estas recomendações, mas como lidar diante desses desafios que chegam e não ficar temeroso? Porque quando você provoca, você não sabe qual é a reação do outro. E às vezes o próprio silêncio é motivo de provocação do outro. Alguém que chega e vai falar, agredir, você fica na passividade. O outro às vezes, cá, você não vai falar nada não, é? Que negócio é esse? Eu estou aqui dizendo isso. E é o que Neio Lúcio fala aqui a respeito do destemor. Aí vem outra pergunta. Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Então, é sobre isso que Jesus veio ensinar esta passividade, porque Mateus 5,5 é: bem-aventurados os que são brandos ou que são mansos, depende da tradução, porque herdarão a terra. Mateus 5,9: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O convite de Jesus é para que nós possamos trabalhar esse nosso mundo íntimo. Como é que nós podemos trabalhar o nosso mundo íntimo? Sabendo quem nós somos. Porque vocês aqui em Santa Amaro não tem problema de congestionamento, de atrasar para chegar nos lugares. É tudo bem tranquilo, né? Todo mundo é bem educado no trânsito. Mas nós vivemos, né? Nós que moramos em Salvador, qualquer atraso, tem uma manifestação como teve essa semana. Tem uma manifestação, todo mundo chega atrasado e tudo. E às vezes nós saímos para o nosso compromisso já calculando qual é o tempo que nós vamos gastar para chegar lá. Nós não calculamos imprevistos. E aí é que vem, né? Vai se acumulando, está no engarrafamento, está dentro do transporte, está muito calor, alguém passa e pisa no seu pé. Aí quando dá uma brechinha, quem está no seu carro, aí vem um espertinho, passa na sua frente, fura a fila. Então todas essas situações são situações que são capazes de desencadear dentro de nós uma reação. O convite de Jesus é exatamente para que nós possamos estar trabalhando este mundo íntimo, esta terra que ele promete, é este solo íntimo dos nossos corações, para que nós possamos saber em primeiro lugar quem nós somos. Porque às vezes nós podemos até ser esta pessoa harmonizada, esta pessoa pacífica, mas não pise no teu carro. Enquanto tudo está transcorrendo bem, eu sou aquela harmonia em pessoa. Vamos pensar de alguma situação que já aconteceu no nosso dia a dia, que foi uma coisa simples e a gente ficou desestruturado. Certamente, se eu fosse perguntar aqui, cada um teria pelo menos uma situação para poder relatar.
Mas a gente sabe que não é só uma. Várias situações já aconteceram que foram capazes de nos desestabilizar. E é exatamente nisso que, quando nós nos conhecemos, nós vamos estar, de alguma maneira, buscando este exercício da pacificação para que esta cortesia ela venha aparecer. Por que será que neste capítulo do Evangelho, que é o capítulo 9, que Allan Kardec intitula Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele apresenta vários tópicos que são virtudes que nós precisamos estar conquistando para que, de fato, esta terra íntima ela possa estar nessa brandura, na afetividade. E aí a gente vai, por exemplo, para o item 8, que é Lázaro, inclusive, que escreve, Lázaro que trouxe a lei de amor no tópico 8. Ele vai escrever lá também, neste tópico 8 do capítulo 9, que é obediência e resignação. E lá, Lázaro, em 2 parágrafos, ele vai nos apresentar que tanto a obediência quanto a resignação são 2 virtudes ativas, ou seja, eu não fico de braços cruzados na obediência. Quando a gente pensa em obediência, a gente remota logo, meu pai, minha mãe tem na formação, eu preciso obedecer. Só que a obediência aqui é em relação à lei divina. E aí a gente pensa, estamos sendo obedientes a esta lei? Se estamos, o caminho da brandura, ele está se fazendo. Aí vem a resignação. Aí pensamos, o que seria mesmo esta resignação? É o consentimento do coração, como ele define. A obediência é o consentimento da razão. Então, o que seria esse consentimento do coração? Eu estou passando por uma situação difícil. Em qualquer seara da minha vida, vamos pensar conflitos de relacionamento. Relacionamento entre companheiros, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos. Quando eu estou me deparando com esta situação, eu preciso estar compreendendo que aquela circunstância ela chega para um aprendizado meu em primeiro lugar. Se o conflito fui eu o gerador ou o outro que gerador naquele contexto que eu estou vivendo, eu tenho que sair deste lugar da acusação. Ah, mas a culpa foi dele. Ah, porque ele ou ela fez isso ou aquilo. Que geralmente é o nosso mecanismo de defesa. Quando há conflitos no relacionamento, todos estamos envolvidos e provocamos aquela circunstância. Então, há sempre um envolvimento e desta situação, eu preciso ter este consentimento do coração, que é buscar a compreensão, buscar resolver. Ah, foi ele que provocou, não tenho nada com isso. Tem. Porque se aconteceu com você, há uma participação que talvez não seja desta vida, venha de outra. E que nós carregamos em nosso inconsciente, e isso vai se apresentar de alguma maneira. Talvez não seja com aquela pessoa diretamente, mas ela foi instrumento e eu estou vivendo isso. E aí a gente pensa, o que será que Allan Kardec refletiu para estar colocando neste capítulo obediência e resignação? Exatamente para nos convidarmos a esta movimentação, como Lázaro define, são virtudes ativas. Então, ser brando e ser pacífico não é nada que vai dizer, eu recebi a provocação, eu vou ficar parado.
Parado no sentido de não reagir da mesma maneira, mas de compreender que o outro está adoecido, não está em bom momento. Ah, Tânia, isso não justifica. Justifica para a sua compreensão, para que você possa não estar devolvendo ao outro aquilo que ele está fazendo na sua direção. Aí eu pergunto a vocês, isso é fácil? É ou não é? Eu não estou ouvindo. É ou não é? Não. Isso não é fácil. Então nós precisamos trabalhar este solo íntimo. É por isso que esta proposta de Santo Agostinho é sempre uma proposta muito atual e que precisamos levar para a nossa caminhada. Alguém hoje passou por alguma circunstância que mexeu com as suas emoções e lhe desestruturou? Balançou ali a cabeça. Talvez hoje eu não tenha passado por isso. Talvez ontem também não. Mas eu passei a semana passada. Eu passei no ano anterior. Eu passei há 2 anos atrás. E isso vai se acumulando. E eu não presto atenção. Eu vou levando a minha vida. Deixa a vida me levar. Vida leva. É assim? Não. Por que nós estamos aqui? Por que vocês saíram das suas casas para estarem aqui, Edson? Uma proposta. Vocês aceitaram o convite para não estar assistindo a novela, porque Edson disse, se eu não estivesse aqui, eu estava assistindo a novela, não sei nem o que passa de novela, né? Mas não tem problema nenhum a gente assistir novela, é uma distração, né? Mas eu saí de casa, da minha dinâmica cotidiana, e eu estou aqui em busca de algo. E este algo é exatamente a provocação para que o meu íntimo ele possa sair desta zona de conforto. Porque quando eu sou provocada e que eu reajo, parece que eu fico bem. Ah, eu não levo desaforo para casa. Ah, vai receber na mesma moeda. E quando nós avançamos, talvez eu não esteja reagindo com a fala, com a agressão, mas a minha mente, ela está lá. Deixa só que o seu dia vai chegar. E a mente começa a maquinar o desejo de esforço, de vingança. Ah, mexeu comigo, mexeu com minha filha, mexeu. E aí? Então, já está melhor porque não tem a reação física, não tem a fala? Sim. Mas eu também preciso sair deste lugar onde a minha mente não consegue. Só que eu já avanço quando a minha mente ela pensa só naquele momento. Aí depois, oh meu Deus, por que eu pensei nisso? Eu estou indo para o centro, eu aprendo, mas na hora da prática, essa é a grande dificuldade. De traduzir nas ações aquilo que estamos aprendendo. E aí eu vou para a primeira frase da leitura do Evangelho. O amor resume toda a doutrina de Jesus. Se nós entendêssemos este amor, não estaríamos tão magoados com aquele que me provocou, com aquele que me desafiou, com aquele que diz, bora, eu quero a prova, prove. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu tenho que provar para mim mesmo. Porque quando nós formos fazer a nossa viagem de retorno, não é o meu filho que vai responder por mim, não é o meu companheiro, não é o meu pai. Quem vai responder sou eu. É claro que tudo quanto eu recebi do meu pai e que eu desviei o caminho foi escolha minha, mas se meu pai me orientou errado e eu me equivoquei por causa dessa orientação, ele também
terá a sua parcela de contribuição, porque ele vai ter que prestar contas daquele filho que a ele foi confiado e que ele não orientou como deveria. É quando até hoje nós ouvimos o pai que diz ao filho: se bater em você, bata também. Então a criança ouve, ela segue a orientação, ela obedece, não no sentido que Lázaro traz no Evangelho, mas é uma maneira equivocada de educar. Qual é o pai, qual é a mãe que vai dizer: ah, se o coleguinha bater em você, ofereça outra face para que ele também? Não é assim o processo. Mas na medida que nós vamos aprofundando o nosso conhecimento, nós vamos aprimorando esta nossa caminhada, que é justamente o que vai estar sinalizando esta compreensão e este consentimento do coração, que é a resignação. Mas aí a gente tem também no tópico 3 do capítulo 9, Allan Kardec vai trazer sobre a afabilidade e a doçura. A afabilidade é esse convite da brandura. E aí o início é trazido assim: a benevolência, fruto do amor ao próximo, conduz à afabilidade e à doçura. Ou seja, estamos sendo benevolentes para com o nosso próximo, fruto do amor ao próximo. Aí vem mais uma vez a lei de amor, nos chamando a atenção para esta caminhada. Mais adiante desse diálogo de Jesus, vem Pedro também questionar sobre este entendimento da brandura que ele propunha. Sim, mestre, se um malfeitor visitar-me a casa, não devo recordar-lhes os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Quando eu li isso, eu me recordei de uma passagem na vida de Chico Xavier. Não sei se vocês ouviram esse relato. Um ladrão entrou na casa dele, era madrugada, e aí foi perguntando onde tinha dinheiro. Chico sentou e disse: em tal gaveta, na escrivania, você vai encontrar um envelope que tem. Eu não tenho muito dinheiro não, meu filho. Aí pegou o envelope com o dinheiro. Aí Chico vai e diz: lá na cozinha, na despensa, tem, você deve estar com fome, né, meu filho? Ah, no armário tem aquele paletó que eu uso, tem a camisa que eu ganhei. Que não... E aí ele foi oferecendo tudo ao ladrão. Quando o ladrão ia saindo da casa dele, Chico disse assim: meu filho, é madrugada. Se você for pular o muro da minha casa, vão pensar que você é ladrão. Deixa eu abrir a porta para você sair de lá fora. É isso aqui que Pedro está perguntando. Se alguém chega à minha casa, invadir a minha casa, eu vou... Quem conseguiria? Não é difícil, gente. Não é difícil estar neste lugar, né? Ah, mas era Chico Xavier. Ah, o tempo era outro. Não tem nem A, nem B, nem C. É uma atitude. É uma atitude pacífica. A gente sabe que muitos nem reagem e morrem. Chegou o dia. A gente tem que pensar sobre esta ótica, porque senão, se foi alguém muito querido nosso, a gente não sobrevive àquela dor, fica, né? Remoendo,
E o pior é, se eu não tivesse, se, não coloque se. Chegou a hora, como vai chegar a hora de cada um de nós. Mas vamos pensar nesta indagação de Pedro e em outras circunstâncias que talvez tenhamos já vivido, né, dessa invasão, e que a nossa atitude ela foi completamente diferente. Mas aí vem Jesus depois, né, na verdade, Neio Lúcio só coloca a intervenção desses dois discípulos. É claro que nós imaginamos que não foi somente os dois que levantaram, né, interrogações para a compreensão a respeito desta bem-aventurança. E aí chega Jesus para poder estar esclarecendo aos discípulos. Ele vai dizer assim: enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade. E aí nós vemos que muitas vezes nós adotamos uma postura que é uma postura de conveniência. Eu vou, por exemplo, estar concordando com alguém que não é a minha opinião, mas se eu concordar com aquela pessoa, eu vou obter vantagens para a minha vida. Aí vamos pensar em cargos que muitas vezes nós assumimos, cargos que vêm de políticos. Nós somos até contrários, né, ao que aquele partido ele prega. Não, mas como está sendo vantagem para mim, eu vou esquecer tudo e aí eu vou usufruir. E aí é o que Jesus vai dizer: se mascara da humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. E aí vamos pensar em que nós estamos nos acomodando, deixando de viver o Evangelho para poder estar se beneficiando e muitas vezes sendo omisso, mas eu estou levando vantagem. E aí nós pensamos na trajetória de Jesus, perseguido, que foi julgado, apanhou. Qual foi a sua reação? Foi de covardia? Jesus reagiu, blasfemou. Pelo contrário, chegou até a cruz com aquela movimentação da brandura. E ainda no final, ele ergue o olhar para o alto e pede ao Pai para nos perdoar, porque não sabíamos o que estávamos a fazer. Então, este lugar que ele vem tratar aqui, ele vem esclarecer que nós, que talvez vivemos aquela época, fizemos parte daquela multidão, que também ouvimos e não entendemos, mas passados 21 séculos, continuamos sem entender, porque reagimos. Tem um livro que foi escrito também através da psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel, que é o Livro da Esperança, capítulo 22, ele vai tratar sobre amenidades. E aí Emmanuel vem falando exatamente deste lugar que nós precisamos estar nos esforçando para que tudo se torne mais ameno e que a gente não veja com este olhar, porque às vezes a pessoa nos provoca, mas nós exacerbamos a provocação porque mexeu com a gente.
doeu, abriu uma ferida, especialmente quando se trata de alguém que é um afeto nosso, uma pessoa muito próxima, que a gente não imaginava que aquela pessoa ela fosse capaz de estar fazendo isso, de estar provocando, de estar maltratando, de tudo aquilo que aconteceu. Então Emmanuel vem trazer para nós a respeito da importância deste cultivo, desse solo íntimo, de fazer este movimento para vivenciar o amor, porque quando de fato nós amamos, nós teremos mais compreensão com relação à atitude do outro. E aí tudo isso está relacionado à grande lição de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, este amor ao próximo, que é esta vivência que vai nos direcionar para a brandura, para a passividade. Mas ainda segue Jesus dizendo: as criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. É a lei de causa e efeito. Todos nós teremos diante de nós esses instrumentos que são colocados para nós nos libertarmos daquilo que foi o nosso passado de equívocos e que ainda estamos a nos equivocar. Quando somos provocados, a todo instante, é uma prova para que coloquemos em prática essa bem-aventurança. Ai, mas hoje eu não consegui aprovação nesse exame. Aí vem no mês seguinte uma nova provocação, com um novo estilo. Não significa que vai ser semelhante. Talvez de maneira mais intensa. Porque a prova que nós não somos aprovadas agora, ela volta mais difícil. E aí, se eu for deixando que ela passe, que ela passe, que ela passe, aí vai ficando mais difícil ainda. Aí eu vou precisar estudar mais. Estudar como? Esse terreno íntimo. Que Jesus nos faz o convite. Herdarão a terra, esse solo íntimo, que somos convidados a estar no trabalho intensivo e que ainda não nos propomos. Aí vem Jesus, continua Jesus. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores uns dos outros. Estamos sendo gentis, afáveis, pacientes. É outro tópico que Allan Kardec vai colocar neste capítulo 9. Que eu disse, capítulo 9 e item 7, que eu falo tanto da paciência, e é exatamente esta virtude, escrita por um espírito amigo que sabemos ser a benfeitora Joana de Ângeles. A dor que Deus envia aos seus eleitos. Somos eleitos por Deus para fazer aquela travessia. Por que isso? Qual é a compreensão disso? Porque às vezes quando a dor chega, vem junto com ela a revolta. Eu não mereço, eu devia estar passando por isso. Eu estou todos os dias lá no centro e vem esta dor, mas por que eu? Por que não? Por que não eu? Talvez o nosso olhar seja para o presente, para tudo quanto eu estou fazendo agora. E o passado de equívocos? Que nós seremos convidados a refazer o nosso caminho,
Assim diz a benfeitora Joana de Ângeles, que ninguém reencarna que não seja com o objetivo psicológico de refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. Então Jesus está dizendo isso aqui, que nós faremos essa travessia e diante da travessia não podemos responder às tempestades com a revolta, que é a cólera. O texto final deste capítulo 9, que é um convite para bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, exatamente para que possamos entender que este não é o lugar que nós deveremos estar vivenciando e dando lugar, porque a cólera ela vem de onde? Ela vem como resultado de todas essas condições que fazem com que eu saia deste meu movimento de pacificação, de harmonização e de estar respondendo à provocação daquele que foi colocado para me testar. Nós somos testados a todo instante. E um detalhe, nada do que está acontecendo estava desconhecido de nós antes de reencarnarmos. Porque os fatos principais da nossa existência, eles foram muito bem traçados lá em cima. É claro que temos livre-arbítrio e que podemos mudar o curso e que talvez algumas experiências elas não estavam pensadas, mas a minha escolha direcionou para aquele caminho. Exemplo, alguém que viveu uma experiência no mundo do crime, talvez peça, a gente encontra isso lá no Livro dos Espíritos, talvez peça para reencarnar no ambiente do crime, para que ele possa provar que ele saiu daquele lugar. E aí vem os chamados. E ele não consegue resistir, ele volta a praticar aquilo que ele foi trabalhado para não. Mas foi ele que pediu prova. Ele pediu aquilo como uma prova para a sua vida e não conseguiu. Então foi o livre-arbítrio. Ele não foi programado, nós não somos programados para fazer o mal. Que isso fique sempre muito claro. Agora, as experiências vão determinar escolhas para nós. Aí vem, já chegando para o desfecho, Jesus dizer assim: bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Falamos aqui no início que a cortesia era filha da compreensão. Nós precisamos trabalhar esta compreensão em nossas existências. Quando nós vemos lá a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Nós teremos 3 palavras como resposta: benevolência, indulgência e perdão. Lembram quando nós relembramos o texto da afabilidade, que Allan Kardec começa: a benevolência, fruto do amor ao próximo. Tá aqui. Indulgência é você, de fato, ter a compreensão destas imperfeições, que nós também somos imperfeitos. Mas não é só compreender o outro. A gente também tem que ter este olhar compassivo quando nós nos equivocamos e não ficar naquele sentimento de culpa, porque eu fiz, eu não devia ter feito. Já aconteceu. Então, tenha esta compaixão
com os próprios equívocos. Isso vai lhe ajudar a sair daquele lugar, a ter este olhar de que se equivocou, mas a partir de agora vai estar mais atento para não se equivocar mais. Então vem esta compreensão das imperfeições alheias, mas também das próprias imperfeições. E este Pai magnânimo está nos ofertando esta possibilidade de voltar e abrandar esta fera íntima, este leão que às vezes, né? E que quer tomar conta, quer imperar, quer ser o rei, é a sua palavra, não ouve o outro. É um exercício. Às vezes nós convivemos em nossa família com pessoas que tudo que ela fala é sempre a última palavra. Não pode ser assim. Nós precisamos também nos educar a ouvir e a poder dialogar. Porque a brandura vem nesta maturidade de estarmos em harmonia, dialogando, inclusive nos momentos de conflitos que vivemos nas diferentes esferas por onde transitamos. Segue Jesus. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Quem é esse ignorante? É aquele que nos provoca, é aquele que nos magoa, é aquele que fez algo que guardamos ressentimentos e só será prejudicial para nós mesmos. É aquele lixo que a gente acumula e vai deixando e vai aumentando, e você não joga esse lixo fora porque parece que isso alimenta o nosso viver. Eu não consigo muitas vezes sair deste lugar de coitada. E eu quero que o outro me veja como a coitada. Saiamos desse lugar. Adotemos uma nova postura, um novo modo de viver. O que as mensagens de Jesus estão repercutindo em nossos corações? Esta reflexão nós precisamos fazer. Nós precisamos sair daqui pensando neste exercício diário para poder alcançar esta brandura, esta mansuetude, porque ser brando e ser pacífico são virtudes ativas e que a todo instante estão nos convidando a fazer este movimento íntimo sem a reação que é comum da natureza humana, que somos todos nós, seres espirituais, mas que agora vivemos a experiência do corpo físico. O nosso querido André Luiz Festinho, nos últimos tempos, falava a todo instante desse ser espiritual que somos, vivendo a experiência do corpo físico. Então, que nós possamos, de fato, entender o que é isso. O que é esse ser espiritual? É o que nos alimenta, é o que nos dá o movimento. O corpo é transitório. Se hoje eu estou passando por um processo de adoecimento, ainda que eu termine a minha experiência com esta doença, é transitório. A vida prossegue depois, sem esse corpo, sem esta marca. Agora, se eu desejo não adquirir novas doenças, porque tudo fica ali no registro desse corpo intermediário, eu tenho que trabalhar a partir de agora. E não ter manifestações de cólera, e não reagir à provocação, e ouvir os insultos e silenciar. Não é sinal de covardia. Era isso que aqueles discípulos não entendiam. Eu vou cruzar os braços? Não é cruzar os braços.
é você se trabalhar no seu íntimo para não agir naquele mesmo nível de quem nos provocou. E compreendendo que o outro que teve aquela atitude está naquele lugar e terá que responder por todas as provocações que ele tenha feito em sua caminhada, como nós teremos que responder por tudo que estamos fazendo na nossa caminhada. E o que nós estamos desejando desta experiência que a nós foi confiada, deste tempo que estamos vivendo? A gente vê aqui pessoas de um pouco mais de idade mediana, um pouco menos de idade. Cada um já viveu um tempo de vida aqui, 20, 30, 40, 60, 70 anos. O que foram esses anos de construção para a nossa verdadeira vida? Então vamos sair daqui pensando no que eu preciso trabalhar para que esta bem-aventurança, ela de fato se solidifique em minha caminhada. Porque o significado de bem-aventurança é feliz aquele que. A felicidade não é deste mundo. Nós desejamos alcançar o reino dos céus, mas para alcançar, o investimento é alto, e é passo a passo, e é dia a dia. Então vamos internalizar esta proposta de Jesus. Ah, mas eu já sou essa pessoa branda. Talvez precise alcançar outras virtudes que não a brandura, que não a mansuetude. E o que é que vamos fazer a partir de agora? Porque todos os dias é um novo dia para uma nova caminhada. Se até hoje foi uma vivência de equívocos, vamos repaginar a nossa existência. Porque agora a minha consciência já está desperta sobre esta necessidade de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais desperta para essa realidade espiritual que é de todos nós, para as nossas responsabilidades perante a vida. Porque se sabemos que tem esta lei maior, que é de causa e efeito, que tudo quanto fazemos vamos ter de retorno, seja o bem ou seja o mal, então a nossa construção deve ser para que lancemos mais as boas sementes no solo das nossas existências. Queremos ser brandos? Temos que trabalhar. E aí eu recomendo a leitura deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec vai fazer este convite através de diversos tópicos, que começa com o que ele apresenta da narrativa do evangelista Mateus, e depois vai nos tópicos que se seguem, e fizemos um apanhado breve de cada um. Cada um desses tópicos, eles deveriam ser um tema de palestra, né? Então a gente em breves minutos pôde estar trabalhando aqui. Então agradeço mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando com vocês. Esses momentos foram momentos muito importantes, afetivos, essa troca de olhares, esse desejo de estar aprendendo um pouco mais. E quero dizer que eu sempre aprendo muito quando eu penso no que eu vou estar trazendo nessas exposições. O primeiro aprendizado vem para mim. A primeira reflexão é: eu estou sendo branda na minha caminhada? E quando vem a resposta não, que é que eu preciso trabalhar para que chegue a esta brandura, que é a proposta de Jesus e a proposta de Allan Kardec. Então, gratidão a todos vocês.